Boas pessoal, muito bom dia. André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos desenvolver esse tema que eu acho que é uma reflexão bacana para você pensar nessas diferenças, tá? Antes de começar, quero só avisar, ontem fizemos uma live muito interessante sobre tributação Brasil-Portugal com um advogado especialista em direito internacional tributário, tá? Vou deixar aqui embaixo o link para você. Eu acho que é muito importante você ver essa live, beleza? Vamos lá. Bom, eu agora há pouco deixei meu filho na escola e assim que deixei na escola estava refletindo sobre isso e também esse é o motivo do vídeo, ok? As escolas aqui em Portugal, de uma forma geral, como eu digo sempre, elas funcionam bem, tá? A escola pública, meu filho tem a escola pública, elas funcionam bem. Não acho que exista grande diferença do público para o privado, até porque, como já expliquei, a grade curricular, quem define é o Ministério da Educação, então basicamente o privado e o público tem que fazer quase que a mesma coisa. A única diferença, logicamente, é que a escola, às vezes, por causa do meu filho, é muito boa, tá novinha, etc. Em algumas cidades, as escolas públicas podem não ser tão bonita, tão preparada. No frio pode ser mais agradável, etc. No calor também. Mas, em termos de infraestrutura, há uma grande diferença. Em termos de qualidade de serviço, na minha opinião, por enquanto, não vejo grande diferença. Ele já esteve na pública, na privada e agora na pública. Aliás, ele adora a escola, está sempre dizendo... Aliás, às vezes vem feriados, etc, né? E ele, quero ir para a escola, ele adora a escola. Então isso é muito bacana. Para nós pais, isso aí é um sossego, né? Então, o que eu fico pensando é... O que aconteceu no Brasil para que a escola pública ficasse como está, não é? Porque eu tenho 52 anos e eu estudei em escola pública. Aliás, mais da metade do meu ensino foi em escola pública, né? Só no finalzinho é que eu fui para particular, porque, refletindo, eu acho que teve, agora, né, depois de mais velho que eu refleti sobre isso, provavelmente meus pais na época também sentiram que a coisa estava ficando estranha e me colocaram no particular. Mas eu tenho certeza que eu tive um bom ensino na escola pública. E as pessoas que acompanham o canal, que tem na média de 40, 50 anos, provavelmente vão confirmar aqui embaixo nos comentários o que eu estou dizendo, né? E aí a pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu? Né? E há uma coisa interessante que eu vejo muito no brasileiro. Em português também. E você não vê tanto no europeu do norte. Tá? Eu tive agora, para quem acompanha o canal, mais de perto no Instagram, viu que semana passada eu estive na Alemanha, Holanda e Bélgica. Né? E, logicamente, até estive lá com amigos que moram lá e estavam explicando sobre a escola, serviço público, etc. Então você vê que há uma diferença grande entre o europeu do norte, ou seja, em termos de sociedade, pessoal, ok? Depois eu posso explicar melhor isso. Por exemplo, escola, etc. E Portugal, por exemplo. E há uma diferença bem grande também entre Portugal e Brasil, que é o que eu estou explicando agora. O que aconteceu com a escola do Brasil para ficar nessa situação. Então, se você vê um fosso grande entre a escola pública do Brasil e a escola pública portuguesa, é um fosso bem grande. Entre a escola portuguesa e uma escola da Holanda, você vê uma diferença em termos de estrutura, organização, tal, mas não é assim tão grande, ok? E se você for reparar, o brasileiro, e de uma forma geral também os portugueses, eles sempre colocam a culpa nos políticos, né? Isso é os políticos, etc e tal. E às vezes o que eu me pergunto é, de onde é que vêm os políticos? Né? No fundo, os políticos não são mais do que pessoas que vêm da sociedade, daquela sociedade, não é? Então, o político também, de alguma forma, é um reflexo da própria sociedade, ou não? Não sei. O que é que você acha?
Eu acho que é, né? Aliás, tem uma frase que diz: cada sociedade, cada indivíduo tem um político que merece, porque justamente tem a ver com isso. Então você repara, não sou eu que estou dizendo, atenção, hein? Isso você pode ir lá nos dados estatísticos. Existe a estatística dos países, por exemplo, mais corruptos do mundo, os países mais felizes do mundo e tal. Então, se você for nos países mais corruptos do mundo, em termos políticos, você vai ver, existe estatística, tá? Não sou eu que estou afirmando, que o Brasil está sempre muito mal colocado, porque nós temos muitos políticos corruptos. Portugal está no meio para cima, também não está muito bem, mas também não está no fosso, tá? Acho que é a posição 30 e tal, se não me engano. E depois no topo estão ali os dinamarqueses, os suecos e tal. E aí você se pergunta, mas por que isso acontece? Não é? Por que as pessoas, primeiro, estão à espera tanto dos políticos? Nós já sabemos que no Brasil, infelizmente, digo isso com muita infelicidade, e infelizmente agora, nessa situação do Sul, então, a coisa vai se mostrar muito pior do que é, né? Eu acredito, né? E já está se mostrando, aliás, pela resposta do Estado e do governo. E é como as pessoas esperam tanto dos políticos, acabam ficando decepcionadas. Por quê? Porque no fundo, pensa bem, olha uma coisa que interessante. No norte da Europa, por exemplo, a Alemanha, não sei se você sabe, a Alemanha, você praticamente, há muitas cidades que não tem escola particular. Eu estive agora numa cidade que chama-se Aachen, não tem literalmente, a cidade é grande, hein? Não é pequenininha não, tá? Não tem mesmo escola particular, ok? Só existe escola pública. Então, a pergunta que eu faço, onde é que o filho do político vai estudar naquela cidade? Onde é que é? Se não tem escola particular, só pode ser na pública. Então, ele tem todo interesse que o serviço público funcione, ou não? Porque ele utiliza o serviço público. Agora, eu não estou aqui dizendo que todo o serviço público é bom. Eu não estou aqui dizendo que eu concordo que tudo deve ser público. Muito pelo contrário. O sistema de saúde alemão, por exemplo, ele é praticamente todo ele privado. Então, como é que funciona? Você não tem hospitais públicos, você tem uma rede de médicos particulares que depois são pagos pelo Estado. Então, o que acaba por acontecer lá é o seguinte, os médicos que prestam melhor serviço são os que têm mais clientes e os que recebem mais dinheiro do Estado. Tá? É lógico que existe uma certa tabela, o Estado não vai pagar qualquer preço, mas de forma geral funciona assim. E eles têm uma lista muito baixa de consultas, né? Aqui em Portugal a lista de consultas, por exemplo, no público é muito alta e é demorada, enquanto que lá é uma lista muito baixa e o tempo de espera é muito mais curto, é 1/3 do tempo de espera. Então mostra o quê? Que o serviço privado na Alemanha funciona muito melhor que o público, certo? E aí você pega vários exemplos também no norte da Europa, né? Suécia, Suíça, etc. Então, a pergunta que a gente deve fazer é, primeiro, no caso do Brasil, né? Por que isso acontece? Justamente por isso. O político não utiliza o serviço público que ele faz a gestão, né? Ele no fundo é pago para administrar. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. Pessoal, eu vou nadar aqui em vários assuntos, porque está tudo relacionado, vocês vão ver, tá? O show da Madonna. O show da Madonna foi pago com dinheiro público. E aí eles colocaram um espaço reservado para 7.000 convidados especiais que não pagaram uma entrada para ver o show, certo? Tiveram num ambiente VIP, porque são VIPs, mas com o dinheiro do povo. Quem pagou foi o imposto de todos os brasileiros e inclusive o imposto dos cariocas, né? E o povão ficou lá atrás, né? Quem ficou perto daquele metal lá, se o cara ficou muito perto, não viu nada, né? Porque imagina,
o cara tava assim e não conseguia ver nada. Tanto que você vê nas imagens que o povo se afastava para ver. No fundo, o povo pagou o VIP dos artistas para ver o show. Cara, eu tenho certeza, não é nem preciso pesquisar. Eu tenho certeza que aqui na Europa, de forma geral, acho que nem em Portugal isso aconteceria, ok? Mas posso pôr aqui alguma dúvida. Mas no norte da Europa isso nunca aconteceria. Você pode pesquisar eventos públicos, tá? Ó, um evento privado, se eu organizar um evento privado, morar em Portugal, vou a São Paulo fazer um evento, eu posso separar por grupos, quem quiser uma coisa diferenciada paga um pouco mais, mas é uma coisa privada, vai quem quer, não é obrigado, né? Um evento público pago pelo Estado não deveria colocar ali pessoas VIP, não faz sentido nenhum, entende? Então, a política no Brasil cara, é totalmente torta. É uma coisa, você viaja para a Europa, e quanto mais você vai subindo, né? Eu acho que Portugal senão eu não moraria aqui há 20 anos, né? É um país organizado, mas até os próprios portugueses reconhecem que, em comparação com o norte da Europa, precisa melhorar. Muito, talvez não, mas se melhorasse seria bom, né? Cara, quando você pega esse pensamento, essa gestão administrativa pública do norte da Europa em relação ao Brasil, tudo, administração, gestão, corrupção, cara, é um fosso, é uma coisa descomunal, tá? E isso acaba sempre refletindo. Então, você pergunta, vai melhorar? Não sei, quantos anos você tem? Você tem 40 anos, 50 anos? Você acha que o Brasil daqui a 10 vai estar melhor? Daqui a 15 vai estar melhor? Daqui a 20 vai estar melhor? Você tem tempo de esperar isso aí melhorar? Não sei, eu não tive. Eu cheguei aqui com 32 anos e como digo sempre, só me arrependo de não ter vindo mais cedo. Infelizmente, não falo isso com satisfação, eu tenho certeza disso, né? Aliás, se for pensar, é o que eu digo sempre, os caras lá em cima, na Dinamarca, etc., vivem no inverno de menos 20 graus, 25 graus, e eu te pergunto, você vê dinamarquês entrando ilegal no Brasil, na Colômbia, no México para viver? Você vê sueco, suíço, holandês ilegal em algum país? Por quê? Porque eles têm lá uma sociedade organizada. A grande diferença é essa. As coisas estão organizadas e o povo todo pensa da mesma forma. Então, o cara, quando vira político, ele no fundo é só um reflexo daquela sociedade. Entende onde eu quero chegar? E uma outra coisa interessante, que a gente pode refletir. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, os dinamarqueses em Portugal, imagina, saem todos os portugueses, entra o povo dinamarquês, né? É uma suposição. Vocês acham que ia melhorar ou ia piorar Portugal? Com as mesmas leis, com as mesmas regras, com tudo igual, com o mesmo imposto, que é alto, ia melhorar ou ia piorar? Eu acho que ia melhorar. Se a gente fizer o contrário, a gente colocar lá, Dinamarca tem 5 milhões de pessoas, a gente tira os dinamarqueses e coloca 5 milhões de brasileiros com as mesmas regras. Você acha que depois de 10 anos ia melhorar ou ia piorar? Escreve aqui embaixo qual a sua opinião. Eu acho que ia piorar. Porque tem tudo a ver com as pessoas, com a sociedade que você está inserido. Acho eu, né? Qual é a sua opinião? Põe aqui embaixo. Um abraço.